Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós, nesse 20 de fevereiro de 2021. Graças a Deus, né, pela nossa perseverança, pela nossa caminhada. E estamos aqui, né, à procura aí das virgens prudentes, seus caminhos, seus exemplos, né, para imitarmos e para conhecermos, né, aprofundar os nossos conhecimentos, também rememorar, né, lembrar os nossos conhecimentos daquilo que a gente já sabe. Vamos aqui fazer uma meditação sobre o capítulo 15, né, do Atos dos Apóstolos, que aqui aconteceu, né, o cisma, né, uma separação, né, dentro da igreja, e nós vamos ver o que foi que aconteceu. Então, Paulo, juntamente com outros irmãos, estavam lá em Antioquia, né, depois que eles foram enviados pelos irmãos de Antioquia para outros locais, voltaram, né, para Antioquia. Essa aí foi a primeira viagem de Paulo, né? E aí o escritor aqui, que é o Lucas, né, nosso irmão Lucas, ele narra aqui esse acontecimento no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. E aí está escrito o quê? Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então, lá em Antioquia, né, apareceram lá uns judeus, não é isso? Que chegaram lá pregando essas coisas aí aos gentios, né? Vocês vão ter que se circuncidar, porque sem a circuncisão de Moisés vocês não vão poder se salvar. Paulo e Barnabé se levantaram, né? Fizeram a correção, né, desse tipo de pregação, dizendo que houve então uma contenda, né? O que foi que Paulo disse? Paulo fez uma correção, falou: não, isso aí, a lei de Moisés, ela já foi cumprida, né? As ordenanças de Moisés foram cumpridas e elas eram sombras, né, da realidade, da graça. E nós estamos aqui agora com outro concerto. Mas, o que aconteceu? Eles não se submeteram, e aí então, como a contenda foi grande, eles resolveram ir a Jerusalém, né, para resolver a questão junto com os apóstolos e os anciãos. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Quer dizer que não era só a circuncisão, né? Era guardar a lei de Moisés, principalmente, eles estavam falando aqui das ordenanças na carne, né? Do sacrifício, das libações, abluções e tal, né? E da circuncisão. Então, o que aconteceu? Congregaram-se, pois, os apóstolos e anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé.
Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sob a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Varões e irmãos, ouvi-me. Então, irmãos, nós estamos vendo aí então que os fariseus, né, principalmente, que disseram que tinham crido, né, na graça, né, tinham crido no Senhor Jesus, no Messias, no sacrifício, na igreja, eles estavam em contenda com os apóstolos, né, porque os apóstolos estavam, como se diz, os apóstolos estavam dizendo que a lei de Moisés não estava mais em vigor, digamos, né? Ou seja, a lei de Moisés na parte de ordenanças, elas eram sombras da realidade que eles estavam vivendo ali, que era o sacrifício do Senhor Jesus e a sua morte e a sua ressurreição, né? E aí os judeus não aceitaram, queriam impor aos gentios cumprimento de todas aquelas regras, né, que haviam ali, certo? E aí então o apóstolo Pedro se levantou e disse que aquilo era uma tentação aos gentios, que aquelas ordenanças nem o povo de Israel conseguiu fazer a contento, né? E que aquilo tinha sido abolido, né? E que ele já tinha recebido, né, uma mensagem, né, do Deus Altíssimo por ocasião ali do batismo, né, daquele varão centurião que foi o Cornélio, né? E que exatamente ele mostrou para Pedro, né, que os gentios também estavam incluídos na graça. Então o Tiago se levantou, né, no versículo 13, e aí disse o quê? No versículo 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor e todos os gentios, sob os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor que faz todas as coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios, que se convertem a Deus, mas escrever que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. Cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, Silas, varões distintos entre os irmãos, né? Por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, anciãos, irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, né, Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum,
senão estas coisas necessárias. Que vos abstenhai das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue da carne sufocada, da fornicação, e destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Então nós vemos aqui, né, irmãos, o primeiro decreto, a primeira carta, né, assinada pelos 12 apóstolos e por Paulo, né, em orientação às igrejas dos gentios, e não só dos gentios, como também dos judeus, né? Então, o que aconteceu? Nós vemos aqui que houve, né, discussões, houve contendas, né, certo? E isso aí, então, ficou uma decisão que causou uma cisão ali naqueles membros da igreja. Cisão essa causada pelo judaísmo, né, que não quis se submeter aos ensinamentos apostólicos. Então nós vamos parar por aqui hoje. Amanhã a gente vai continuar, né, com esse assunto, se Deus assim o permitir. Pai seja com todos nós e amém.